Tá certo, Isa. Vamos trazer aqui para a nossa conversa nosso próximo convidado, Samir Bazzi, professor de Administração Financeira e Mercado de Capitais do Unicuritiba, mestre em Administração. Em primeiro lugar, professor, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição de vocês. Tá certo. Professor, a gente tem falado muito, né, em relação às consequências desse confronto aqui para nós brasileiros, para o mundo como um todo. A gente sabe que o ponto principal aí, a maior preocupação, está relacionada à nossa inflação, o mundo que já está sofrendo com inflações altas por conta de uma outra guerra, né, a guerra da pandemia que vivemos aí durante 2 anos, e a gente já tem visto aí uma escalonada no preço em vários setores. E agora a gente já sabe aí exatamente, até depois vamos entrar um pouco mais para falar do petróleo, mas eu estava até falando em relação à safra, o quanto é importante, né, o Brasil é um país muito importante em relação ao agro, e faltando fertilizantes, faltando o trigo, por exemplo, a gente já tem falado muito sobre isso em relação à inflação. Então eu queria entender um pouquinho, né, a gente já chega aí com uma projeção de 7% de inflação, o dobro do centro da meta que já estava sendo previsto para este ano. Queria entender os reflexos, né, de tudo isso, o que será, né, quais são os setores que devem acabar sendo mais impactados também por conta desse conflito? Eu acho que antes da gente falar da inflação, a gente tem que voltar um pouquinho mais e ver o que está acontecendo com a taxa Selic também, né? Uhum. Na última reunião do Copom aí foi para 10,75%. Existe a expectativa de que chegue aí até o final do ano em 12,25%, e isso vai acabar impactando diretamente a inflação. Eu estava escutando agora há pouco a gente falando do PIB também, se a gente observar esse PIB estável, né, com crescimento mínimo aí, provavelmente ele vai acabar nos trazendo uma queda, e isso vai acabar impactando aí inúmeros setores que talvez no nosso dia a dia, principalmente no Brasil, a gente não está tão acostumado a ter esses problemas, né? A questão do petróleo já é algo normal, todos já estão habituados a saber o que está acontecendo com o petróleo. Gás natural, isso impacta muito mais a Europa. Só que eu vejo que tem 3 áreas que nós vamos ser impactados além da parte de alimentos. A questão de semicondutores. A Rússia e a Ucrânia, elas são uma das principais fontes de gás neon, né, que são vitais para a produção de semicondutores. Nós já estamos tendo problemas no mundo em relação aos semicondutores, e a Ucrânia já parou de produzir os letreiros de neon do mundo. E isso vai acabar impactando os fabricantes de chip para computadores, por exemplo. Um outro impacto vai ser na indústria automobilística. Por quê? Porque a Ucrânia, ela tem fábricas que produzem autopeças para carros, né? E isso impacta também na questão do minério, de um minério bem específico que é usado na indústria automobilística, que é o paládio, né? Que é usado em catalisadores, em semicondutores também. E também a Ucrânia é produtora de níquel, que vai nas baterias. Então isso vai acabar impactando a produção de automóveis no mundo. Algumas fábricas que estavam na Rússia e Ucrânia já estão com toda a produção parada, como Renault, Stellantis, Toyota, Kia e a própria Nissan. Então, muitos estão preocupados em analisar só a questão do petróleo, analisar só a questão dos alimentos, mas tem outros impactos também que a gente precisa levar em consideração. Inclusive você falou aí agora exatamente sobre a questão, né, do Banco Central, da Selic. A gente tem aí reunião na semana que vem, tanto aqui do Brasil, do nosso Banco Central, também existe a reunião lá do FED, que vai acontecer também na semana que vem. Inclusive a gente também já falou agora há pouco da reunião que teve lá na Europa, né, até que a própria Christine Lagarde veio trazendo aí atualizações aí da política monetária por lá. Porém a gente sabe que esse tipo de inflação, né, professora, a inflação de oferta, ela não se controla com os juros. Então eu queria entender, né, como que será que deve ser aí o papel até do Banco Central em relação a essas questões aí. Será que o próprio Banco Central, o mercado em si, ele já está contabilizando, né, essa inflação que a gente vai viver, porque é uma inflação de oferta, né, não é uma inflação de demanda? Eu vejo que a gente está passando por um tempo de
incerteza na economia mundial muito grande. E em alguns locais a gente está vendo um aumento de busca por um mercado de moeda mesmo, e também de ativos que são considerados um pouco mais seguros, né, principalmente como ações de algumas empresas norte-americanas, o próprio dólar e também o ouro. Se a gente for olhar, a busca pelo ouro tem crescido nos últimos dias. Né, mas infelizmente eu vejo que nós vamos ter aí uma alta de juros globais que vão acabar prejudicando o lucro de muitas empresas. Isso vai intensificar um pouco a busca por empresas de valor, né, que é a característica mais comum do Ibovespa aqui no Brasil. Nós falamos agora há pouco da Via Varejo, que teve aí uma queda acentuada na sua lucratividade. Essas empresas de varejo efetivamente é que vão ser um pouco mais afetadas por isso. Porque a primeira reação que eu vejo do investidor no mercado financeiro e também na própria economia real, é que esse choque que está acontecendo agora vai acabar adiando um pouco o planejamento e o investimento que eles tinham. Então, aqueles investidores que têm uma certa aversão ao risco, eles vão segurar o seu dinheiro, eles não vão ir em qualquer tipo de papéis, eles vão em papéis que estão um pouco mais valorizados, como títulos do Tesouro Americano. E isso vai acabar impactando a economia brasileira também, porque nós vamos ter menos recursos, menos dinheiro, né, circulando na nossa própria economia. Um ponto importante, né? Você falou da questão do aumento dos juros, do impacto aí para as empresas. A gente já sabe que muitas dessas empresas, elas estão ainda com os seus valores, né, muito descontados por conta dos reflexos da pandemia. Inclusive, a gente trouxe agora há pouco até um resultado de Via Varejo, que veio péssimo, por sinal, mostrando realmente um trimestre muito ruim no ano passado. Porém, você acha que a gente pode ter uma depreciação ainda maior dos ativos, principalmente esses ativos que estão muito aí correlacionados com o aumento de juros? Será que por um longo período ainda a gente vai ter reajuste dos ativos por conta disso tudo? Não, com certeza a depreciação de certos ativos vai acontecer. Tá? Se a gente for olhar aí um padrão histórico, que foram observados aí alguns conflitos decorrentes internacionais nos últimos anos, a gente percebe, né, que gradualmente começa a acontecer a quebra ou a queda desses ativos. Né? A tendência é que alguns fundamentos econômicos sejam abalados, porque o dinheiro não vai circular efetivamente dentro desse mercado de capitais internacionais. O investidor, nesse tempo de incerteza, ele vai buscar assegurar o seu investimento. E com isso vai acabar descapitalizando muitas empresas e, infelizmente, descapitalizando alguns mercados que ainda não chegou tão forte assim no Brasil como nós estamos conseguindo perceber na Europa e na Ásia. Agora, a Petrobras anunciou que vai fazer ajustes, né, nos preços da gasolina e diesel nas refinarias para as distribuidoras, seguindo aí a alta dos preços internacionais, conforme a política de preços da estatal. Inclusive, acontece neste momento, era o que estava previsto, né, acontecer a análise da votação dos projetos de lei que buscam frear justamente essa alta, né, no preço dos combustíveis. Essa análise acontece então no Senado, já havia sido adiada, então retoma nessa quinta-feira. Então a minha pergunta é a seguinte: como que o brasileiro vai conseguir usar o carro com a gasolina tão cara? Quais devem ser os impactos para a economia num todo? Essa é uma questão bem complicada em se falando de Brasil, né? Porque a política de preços da Petrobras, como você mesmo falou, ela segue os preços mundiais. E a gente está vendo aí sucessivos reajustes e com certeza isso vai ter um impacto na inflação. Essa alta do preço do petróleo, ela talvez possa ser um pouco valorizada ou compensada pelo dólar aqui no Brasil, que tem fechado aí em torno de R$5 nos últimos dias, que é um dos menores valores aí desde junho de 2021, mas a Petrobras, por essa política de preços, não vai ter outra saída a não ser efetivamente aumentar o preço nas distribuidoras
e isso vai acabar impactando diretamente o preço no consumidor final. Eu até comentei sobre isso ontem à noite numa aula minha, falando que vai chegar um momento que ou a gente volta a andar de ônibus ou deixa os carros em casa, né? Já tem postos de combustíveis aqui em Curitiba que estão cobrando R$ 7,50 o litro de gasolina. Então, o impacto vai acabar saindo no bolso de nós consumidores, né? E a saída vai ser deixar o carro em casa e usar o transporte público. Até que todo esse processo, todo esse conflito que está envolvendo Rússia e Ucrânia, né? A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, e isso está aí prejudicando a oferta da commodity no mundo inteiro. E o Brasil, como ainda não alcançou a tão sonhada, né, autonomia de produção de petróleo, o nosso preço ainda acaba oscilando de acordo com o próprio mercado mundial. O professor, inclusive, né, a gente tem falado muito sobre essa questão aqui, até para quem está chegando agora, né? Nós somos um canal muito focado em trazer as informações voltadas para o mercado, voltadas para a economia, o que realmente, né, afeta nós aqui da parte, né, como cidadão comum e também como investidores. E essa semana, a maior preocupação que estava aí em relação a todo esse assunto era a questão do congelamento, de uma possível interferência nos preços da Petrobras. A gente sabe que isso já aconteceu no passado, foi muito ruim até para a imagem da empresa, tem governos, há pouco tempo atrás acabou acontecendo isso, e isso é muito ruim para o investidor, né? A estatal, ela tem uma política de preços, ela segue a paridade internacional desses preços, e esses reajustes, né, eles ficam inevitáveis de acontecer. A gente, como cidadão, não quer que isso aconteça. Porém, pelo fato da Petrobras ser uma estatal, isso acaba trazendo um ponto aí ruim, né, de uma possível interferência, colocaria aí um ponto talvez ruim até para o nosso mercado, pensando nos investidores estrangeiros, né, que tem, né, às vezes vindo para o Brasil em busca de uma boa lucratividade, às vezes pegando ativos descontados, principalmente porque a nossa bolsa acaba sendo atrativa pelo desconto das moedas para muitos investidores, mas fica aquela questão de um risco também, né, trazendo realmente um ponto negativo, e isso influencia. A gente sabe que o investidor estrangeiro vindo para cá ajuda a ter um equilíbrio ali no valor da oferta, né, da questão do dólar, acaba trazendo um equilíbrio ali para a nossa moeda não disparar. Como que você vê essa situação, né? A gente sabe que houve aí, não houve a interferência, mas houve ali a questão de vamos usar o lucro da estatal talvez como um subsídio. O assunto ainda não terminou, a gente sabe que ainda está sendo votado, o assunto sendo discutido em Brasília, mas eu queria entender a sua opinião em relação a isso, né? Será que realmente esse é um ponto que pode acabar prejudicando, de repente, a chegada de novos investidores internacionais aqui para o Brasil? Com certeza vai prejudicar. Eu ontem, quando eu vi essa notícia que eles estão estudando, né, utilizar a distribuição dos dividendos para tentar conter essa alta, o próprio mercado internacional, principalmente, não vai aceitar isso. O fato do governo ser o principal acionista da Petrobras, tudo bem, mas a gente tem que entender que nós temos muitos investidores internacionais. E o fato do investidor internacional investir em empresas é obter ou perfazer o lucro dele da operação. E como que é o lucro dele? É através de dividendos. Se você vai diminuir a distribuição dos dividendos, o investidor vai buscar papéis mais seguros. Ele não vai investir na Petrobras. Com isso, o governo vai ter que, inevitavelmente, encontrar uma solução, né? E eu creio que essa solução de mexer na distribuição dos dividendos não seja o momento ideal para se fazer isso. Nós teríamos que procurar aí algumas outras formas para poder atender a essa demanda pela alta do valor dos combustíveis. Isso vai ter um impacto extremamente negativo no mercado. A gente sabe também, né, o professor, que se discute muito, né, a questão
da própria, um dos pontos que está sendo discutido seria a questão do ICMS aí para a PEC aí dos combustíveis. Existe também aí uma possibilidade da redução dos tributos federais para tentar, né, não ter uma disparada em relação a isso. Eu queria entender um pouco da sua visão em relação a todas essas questões, porque assim, de certa forma, acaba saindo sempre também do bolso do consumidor, né? Porque se realmente segura por um lado, impacta também na redução, por exemplo, se a gente tiver aí uma redução de tributos federais, quais seriam os reflexos disso aí para acontecer? Apesar que a gente sabe que vai ter que ter uma aprovação, enfim, não é nada da noite para o dia, não é assim que as coisas acontecem. Mas eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso. Bom, reforma tributária no Brasil é um assunto que recorrentemente nós estamos falando e nunca sai do papel, né? Mas me chamou também muita atenção essa proposta do ICMS, né? Nós precisamos ter em mente que o ICMS é uma das principais fontes de caixa dos estados. E os estados, muitos dos estados brasileiros estão passando por dificuldade em relação aos seus caixas, principalmente nesse ano, que é um ano de eleição, e a grande maioria dos governadores vão ter que deixar os caixas em dia para o próximo que assumir. Então, eu creio que essa questão do ICMS, aquela proposta de uma tarifa única do ICMS no Brasil inteiro, ela não vai ser bem aceita pelos governadores, porque vai acabar impactando, de certa forma, o caixa dos estados, e isso para eles não é, principalmente nesse ano eleitoral, não é algo viável. E para se mexer nos tributos federais, nós já temos uma sobrecarga muito grande de tributos, né, que afeta efetivamente o dia a dia das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas no Brasil. E qual tributo seria mexido? Né? Ou a possibilidade de se criar, como eu já ouvi, um novo tributo. Então, o ministro Paulo Guedes ele tem demonstrado uma certa preocupação em relação à geração de caixa para o próprio governo. Essas propostas todas que tem pipocando, cada dia surge uma proposta diferente. Elas não são conectadas uma com as outras. O ideal seria, mas isso leva tempo, uma real reforma tributária no Brasil e não ficar aí fazendo colchas de retalho, né? A gente cobre a cabeça e descobre o pé e chega uma hora que a conta vem. Inclusive, só para a gente finalizar essa questão, foi falado também, né? Inclusive o relator até dessa PEC aí está tentando negociar aí, tentando acatar a emenda que institui também o auxílio gasolina no valor até de R$300. A gente viu aí toda uma situação para conseguir o governo manter o auxílio emergencial na época da pandemia, não tínhamos teto de gastos para isso, algumas manobras acabaram sendo feitas, realmente prorrogando aí o pagamento dos precatórios para tentar, né, encontrar o cobertor, como você diz, é curto, né? Cobra de um lado, sai do outro, porém tentando encontrar aí uma alternativa para pagar esse auxílio. Aí vieram, né, vários jabutis ali, foi aumentando o valor muito maior do que era o preciso e necessário para solucionar uma questão apenas. A gente sabe que no Brasil isso sempre vai acontecer. Os jabutis sendo colocados ali para as reformas serem passadas, né, para as PECs serem aprovadas. Porém, agora, esse auxílio combustível, qual que é o peso dele para a economia, se caso ele realmente seja aprovado, professor? Olha, a gente tem que ver que esse auxílio é totalmente diferente daquele anterior. Mas tem caixa para ele também? A população brasileira não tem, né? Não é todo mundo que tem carro. Né? A gente tem que pensar que o governo é responsável para prover o transporte. Não são todas as pessoas que têm carro. Esse auxílio vai ser para quem? Para que tipo de carro? Para que tipo de pessoas? Né? Então ainda está tudo muito nebuloso. E se nós já não tínhamos dinheiro para o auxílio emergencial, mexeu-se aonde não deveria ser mexido. E isso, com certeza, num futuro não muito longo, nós vamos ter um reflexo negativo por causa dessa questão dos precatórios. E vai tirar dinheiro da onde? Se nós já estamos com esse processo inflacionário em ascensão.
Vai tirar da saúde? Não dá. Já estamos numa situação precária, por mais que nós estejamos aí nos recuperando da crise da Covid. Vai tirar da onde? O Ministério de Transportes não tem, da infraestrutura, não tem dinheiro para poder fazer isso. Então criando um problema, tentando resolver um problema agora, mas que vai acabar num futuro não muito longo, ocasionando um problema muito maior ainda, com a desvalorização do real e com o aumento da inflação. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Já inventaram uma fonte no outro. Agora não tem de onde tirar, né? Não tem como fazer mágica. Não tem dinheiro para esse auxílio combustível. Ô professor, você acha que isso pode trazer, né? A gente viu ali, que a gente estava falando dos investidores estrangeiros, né? Tivemos uma alta boa em janeiro, por sinal, fevereiro o número ficou veio bom, mas porém teve uma saída também um pouco maior também dos investidores institucionais, enfim. A gente sabe que essa é uma outra questão, né? Essa questão de ter esse cobertor curto que puxa de um lado, possível estouro de teto de gastos, isso traz uma visão ruim para o investidor chegar aqui no Brasil também, né? Isso diretamente influencia no dólar, né? Como que você acha que pode ficar aí em relação ao investidor estrangeiro? Realmente esse é um ponto aí que preocupa? Ou por exemplo, o retorno, um risco-retorno ser bom, alto para ele, pesa mais nessa hora? Tem as duas questões, né? A gente sabe que o mercado de capitais brasileiro ele é um tanto quanto volátil. Então ele está muito associado ao investidor fazer o ganho. Então ele consegue ganhar muito na Bolsa de Valores aqui no Brasil, né? Principalmente por causa da estruturação da própria B3. Mas, com a alta do dólar, com a crise internacional do petróleo, que vai afetar, querendo ou não, a principal empresa que movimenta na B3, que é a Petrobras, que é responsável aí por uma boa parte da movimentação do índice Bovespa. A rentabilidade desse investidor estrangeiro vai acabar diminuindo. E com isso ele vai começar a buscar mercados um pouco mais sólidos, né, principalmente nos Estados Unidos, e uma ou outra bolsa de valores ali na Europa. Então, essa volatilidade um papel importante, e a gente já está começando a ver as empresas divulgando seus resultados, os bancos sempre com os resultados muito bons, mas as empresas de varejo, as empresas aéreas, todas vão começar a apresentar um resultado negativo, e isso vai fazer com que o investidor vá para outros mercados que não o próprio Brasil. Tá certo, obrigada professora. Aqui acho que a gente ficaria por mais tempo conversando, mas nosso tempo aqui já estourou. Quero agradecer, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Fica aqui o convite também para voltar mais vezes. Fico à disposição de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, a gente que agradece.